Para você que quer saber tudo sobre o mundo das noivas, o mundo das Miss e o mundo dos penteados, gente, eu estou aqui com um profissional maravilhoso. Que é o Edson Clopel, que está hoje no Na Cadeira com a Si, com o quadro do De Frente com a Si. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? Querido. Por ser lembrado e como hoje, assim, a pandemia nos deixou muito fechado, muito, né, oculto. Então, voltando digamos, não do zero, mas assim, voltando ativa, isso está sendo muito bom. E, mais uma vez, obrigado por ter lembrado. Eu que agradeço, e é um prazer ter você aqui comigo. Obrigado. Eu estava conversando um pouquinho antes com o Edson e ele me contando aqui um pouco das histórias dele. Gente, o Edson, ele tem mais de 35 anos de carreira aí, com um know-how grandíssimo com noivas e Miss. E eu fiquei sabendo que até sorte o penteado dele já trouxe para algumas Miss aqui. Gente, ele entrou pro como? O Guinness Book Brasil. Olha só. Então, assim, gente, esse cara tem muita história pra contar. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, Simone, a minha história, assim, é uma história longa, mas, assim, algumas coisas que sempre marcam, né? A história, assim, sempre ficam gravadas. E essa questão de me rotular como o cabeleireiro das Miss e das noivas, eu acredito que tenha sido pela quantidade de noivas e de misses que eu tenha feito. O meu prêmio do Guinness Book Brasil, né, estou lá no Guinness Book Brasil, foi o fato de eu ter penteado 3 misses no concurso do Miss Mercosul e acabou que as 3 foram vencedoras, em categorias diferentes, claro, né? Foi Princesa das Américas, segundo lugar no Miss Mercosul, e Miss Mercosul. E com aí, o Guinness Book estava lá e me convidaram para entrar, se eu quisesse participar. E foi até engraçado porque eu perguntei, qual é o valor? Ele falou, não, é só a gente coloca lá e daí durante 3 meses tem uma votação. A gente fica pesquisando. Se ninguém tiver esse recorde, é seu esse prêmio, o certificado, né? E tudo aconteceu naturalmente, assim, em 3 meses eles me ligaram, foi feita uma festa. Que legal. Tem que ser feita uma festa. Na época eu trabalhava, acho que no shopping, e reuniram, teria que ser no mínimo 200 pessoas, né? E reuniram e me entregaram o certificado. Então isso foi assim eu acredito que tenha sido fruto do meu trabalho, Com certeza. né? Então eu acho que quando você trabalha seriamente, quando você ama o que faz, eu acho que tudo flui naturalmente, né? Então, esse prêmio foi digamos, a glória, assim, ó, até porque muita gente nem sabe que eu tenho esse prêmio. Eu não sou de contar, não sou de me vangloriar o que, mais que eu tenho. reservado. Então, às vezes as pessoas estão lá, o meu certificado... Mas bom que hoje todo mundo sabe que você traz sorte. Pentear com o Edson aí, gente, olha, quem tá concorrendo a alguma premiação, é só chamar ele que traz sorte. E depois eu fui morar fora, né? Morei 4 anos em Buenos Aires, tive 3 prêmios internacionais em Buenos Aires. Melhor cabeleireiro revelação e melhor trajetória, que eu não esperava também. E então, depois eu fiquei entre os 10 melhores cabeleireiros do Mercosul, de penteados. Tudo que eu estou falando de prêmios são relacionados a penteados, né? Segundo lugar de Santa Catarina, tive 2 prêmios, que eu não sei qual é o nome da Enfro, né? Melhores do ano. Tive 4 vezes seguido o troféu Alan Braga e tive 2 vezes o prêmio de 2 empresas que fizeram uma seleção, né? Não é o caso de eu falar da empresa, mas fizeram uma seleção e eu acabei sendo o escolhido. Então todos esses prêmios, eu não trabalhei e não trabalho para ganhar concurso ou para ganhar prêmio, mas tudo veio, como falei para você, veio naturalmente. A coisa veio assim, fluiu. Então eu acredito que isso deve ser pelo trabalho que eu faço, pela dedicação, pela ética. Uma coisa que eu acho muito legal sobre o penteado, eu não faço. Uhum. Gente, eu não sei fazer uma trança. Mas você é uma expert em... Cor, eu gosto da cor. Então...
Mas, assim, o penteado eu acho uma artista. Nossa, eu acho lindo quem tem essa habilidade, assim, de pegar o cabelo e colocar pra lá e colocar pra cá. Eu sou fã de quem faz penteado. Sim. Meu negócio é cor e corte e terapia capilar, tá ótimo. E me conta uma coisa. Normalmente, quem trabalha com muito evento aí tem muita história engraçada pra contar, né? Tem. Acredito que assim, né? Quem vive os bastidores também tem muita memória. Você lembra de alguma história engraçada, alguma coisa assim pra contar Lembro. pra gente? Conta aí. Então, eu trabalhava em Santo Amaro da Imperatriz, foi onde tudo começou, e eu atendia muitas clientes do Hotel Plaza. Tudo que viesse, né, as madame, as socialite que vinham se hospedar, eles me mandavam. E uma delas, que veio, uma socialite do Rio, me mandaram e ela me mostrou o cabelo que ela queria. Era na época daqueles, sabe, aqueles tupetes, assim, naquelas... E ela disse, olha, eu quero exatamente esse cabelo. Eu treinei as bases, porque eu estava começando, não sei, deveria ter 3, 4 anos de profissão. Eu já gostava, já fazia, mas assim, de você atender uma socialite que está acostumada a fazer, era um pouco difícil para mim. E eu estava com o meu dedo machucado e com o rolo de band-aid. Nossa. Comecei a fazer e tal, todo nervoso e tal. E quando eu dei uma volta na frente, ela falou, é assim, para e coloca o grampo. É assim que eu quero. Coloquei o grampo. Quando eu coloquei o grampo, tirei meu dedo, ficou todos os band-aids dentro do... Aí eu pensei assim, bom, já estou nervoso. Se eu fizer novamente, eu vou levar mais 1 hora. Então vamos deixar o band-aid dentro mesmo, que ela está satisfeita. Ela nunca mais voltou, obviamente. Mas que ficou perfeito, ficou. Com E me band-aid. deu R$ 100 de gorjeta. Então eu falei, nossa, né, além de deixar o band-aid dentro do cabelo, que já estava, né, desde de manhã, não deveria estar muito limpo. Limpo. E ela saiu linda, maravilhosa e satisfeita. Super feliz. Super Ainda ganhou feliz, band-aid de super presente. feliz. Ai. E com noiva? Teve alguma situação assim, noiva muito nervosa? Normalmente as noivas já estão nervosas, Teve né? várias, mas assim, o que mais engraçado foi... ela chegou no salão, tinha o dia da noiva em São José, e ela chegou com uma garrafinha, assim, eu acho que de 600. E eu, como era a cor de chá, né, e ela estava muito nervosa, eu imaginei que fosse chá. E ela casava às 9 horas da noite, na igreja de Fátima. Ela falou, eu quero sair daqui 9h30. Eu falei, não, imagina, você vai sair no horário. Quando deu 6 horas da tarde, ela começou a ficar muito solta e ria. Eu falei, gente, não tem muito motivo, né, para tanta risada. Acabou que os pais chegaram para buscar ela e ela deixou essa garrafinha no sofá, só que essa garrafinha virou no sofá. E começou um cheiro a álcool. Eu falei, nossa gente, que cheiro é esse? Que eu peguei a garrafinha, era uísque. Ela estava trêbada. Ela não sabia se ela vestia o vestido, se ela colocava, se ela... não sei. A partir das 6 horas, ela simplesmente surtou. E a gente ficou preocupado, porque a gente até então não sabia o que era. E os pais dela chegaram e falaram, não, vocês podem ir, porque depois eu... toda já travada. Eu falei, gente, como é que essa mulher vai entrar na igreja? Simone, juro pra você, ela falou que ia entrar 9h30. 8h30, ela estava pronta. Ela falou, eu quero ir no banheiro. E o vestido dela tinha 2.000 pérolas para colocar, aqueles botões de pérola atrás para colocar. Tivemos que tirar todo o vestido para ela ir no banheiro. Ou seja, ela saiu do salão 9h15, bêbada, ria, tudo era engraçado, tudo era lindo, tudo era... Eu estou maravilhosa. Então, gente, e os pais não entendiam nada. Mas o que minha filha tomou? O que vocês deram para ela? Aí eu expliquei, mostrei a garrafinha. Ela disse que uma das coisas que ela fazia quando ela estava ansiosa e nervosa era tomar calmante. Só que ficaram com medo de dar calmante para ela, né, não ficar muito grogue. E acabou que disseram para ela que o uísque, não sei o que, misturado com chá, dava certo. Ou seja, não sei o que aconteceu. Ela casou, tem filhos, mas não sei como é que foi. Como é que foi a entrada na igreja? Como é que foi a entrada na igreja. Então, assim,
Nossa, quando eu soube, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, como é que ela vai casar desse jeito, travada? Será que ela vai é capaz de dizer não, né? Com certeza. Mas, assim, as duas histórias que mais me marcaram, assim, engraçadas, né? Hoje eu não acho muito, mas na época assim, a gente ria muito, a gente ria uma semana, assim, pela situação. É gostoso viver esse bastidor, né? Sim. É muita história pra contar. E me conta uma coisa, assim, qual que é o conselho que você hoje dá pra uma noiva, pra uma miss que tá se preparando em relação ao penteado? Muitas mulheres, eu acredito que chega pra você, quase que não tem cabelo na cabeça e pedem aqui aqueles penteados que exigem muito cabelo. Então, qual o conselho que você dá pra pessoa, assim, além de provas antes, enfim? Então, Simone, na época que eu tinha o dia da noiva, né? Eu fui pioneiro na Grande Florianópolis em colocar o salão com o dia da noiva. Eu atendia de 20 a 25 noivas mês. 20 a 25 por mês? Por mês. Todo final de semana tinha 7, 8, quer dizer, contando sexta, sábado, domingo e feriado, Com a né? equipe de madrinha e todo mundo ali? Todo mundo. E então, assim, ó, o conselho que eu dou é que, primeiramente, quando elas vão fazer o contrato, né? Eu já peço para elas começar a ver alguma coisa, né? Que hoje você bota lá no Google cabelo preso, aparece 1000, né? Para eu ter uma ideia. Aí, em cima disso, eu vou falar para ela se vai ficar bom ou se não vai. Se ela me der oportunidade e liberdade, eu vou induzir ela a fazer o que fica bom. Então, essa preparação antes, esse feedback entre eu e a noiva, né? Eu acho que é muito importante porque eu não faço noiva sem prova. Isso é muito bom. Tá? Eu já tive 2 noivas que eu fiz sem prova e deu problema, de atraso. Ah, não gostei, não é isso que eu queria, papai, então não faço mais literalmente. Eu prefiro perder a noiva, perder o casamento, mas é segurança para mim e segurança para a noiva. Então, no dia da prova, eu vou fazer 2, 3 cabelos, o que ela quiser. O que ela gostou, eu faço, tiro uma foto, salvo, e para a gente ter uma ideia no dia do casamento. Maquiagem, a mesma coisa. E Miss, geralmente, quando elas são selecionadas ou são convidadas, que nem sempre tem um concurso, né? As Miss regionais, né? Então, às vezes, eles indicam que é mais fácil e tal, porque um concurso, às vezes, a próprio município digamos, não quer investir e tal. Então, acabam indicando para ela poder ir para o evento. E a Miss, geralmente, assim, a gente, como anti-concurso, elas fazem foto, e fazem isso, e fazem aquilo. Então, já é um período mais longo de preparação. Então, eu acompanho, né? Eu faço um feedback com ela quando eu sou convidado para pentear. E a gente faz um contratozinho. E eu hoje não consigo mais acompanhar pelo fato do trabalho e até porque deu uma queda grande nesse concurso. Mas na época eu acompanhava desde o primeiro dia. Então eu já levava ela toda montada, cabelo, maquiagem. Chegava no hotel, ela só colocava a roupa e ficava aqueles 4, 5 dias com ela. Em 93 eu pedi o Miss Brasil. Olha! Em Florianópolis. Tive a oportunidade é uma equipe grande, né? Eu estava na equipe. Tive o maior prazer em pentear a Miss Mundo. Que massa! Que era a Lúcia Petterle. Ela foi, eu acho que foi a segunda brasileira que ganhou esse concurso. Ela era jurada desse Miss Brasil. E quando ela viu que eu estava penteando, ela pediu gentilmente para que eu fizesse. Então, para mim, foi assim, uma glória, porque eu adoro esse meio, essa muvuca toda, né? Tive algumas capas de revista, tive o Gessuri Pavlik, fiz a capa dele com a Maria Eva Oliveira, uma modelo nossa aqui de Florianópolis que fez o maior sucesso. Depois eu penteei a Gisele Thier, fiz a capa de revista com ela também. Depois fiz mais algumas revistas de moda, né? Algumas capas de revista. E só que assim, teve um momento que eu tive que, infelizmente, dizer não, porque isso estava tomando muito o meu tempo no salão e eu estava deixando as clientes meio assim, meio a Deus dará. Porque viajava muito também, né, Edson? Exatamente. Então, e às vezes também não me compensava. Sim. E aquela coisa, você sabe que hoje em dia a gente tem que valorizar as clientes antigas, né? Sim, concordo Não é que a gente plenamente. não vai dar atenção para uma cliente nova, mas as clientes antigas que nos mantêm, Exato. que está toda semana. Então eu tenho hoje Concordo. cliente com 33 anos assim, que já é minha cliente. Mesmo quando eu estava em Buenos Aires, 4 anos que eu estive lá, eu vinha a cada 6 meses, eu ficava uma semana e a semana de férias não tinha férias.
Uma semana eu estava cortando, a única coisa que elas faziam era pintar. Mas cortar, tinha casamento que eu saía de Buenos Aires para vir pentear aqui, de clientes muito antigos. Que legal. Então, assim, eu acho que eu aproveitei muito, mas tudo isso aconteceu, eu acredito, Simone, pelo fato de eu amar o que eu faço. Não morreria de fome amanhã se eu tivesse que parar. Mas eu acho que quando você ama, quando você gosta, quando você se dedica, eu acho que a coisa flui e não tem o porquê de você não ter trabalho. E você, é o que você falou, né? Você tem que amar. Primeiramente é amar, porque acaba não sendo tão cansativo, porque é uma rotina. A rotina de salão já é uma rotina, né, Edson? E isso é muito importante. Eu acho que para as escolhas de qualquer profissão, amar. Eu acho que isso é, meu Deus. E você vê nas pessoas, né? Sim. Eu tive vários funcionários que hoje tem seu salão, hoje penteiam maravilhosamente bem. Eu não sou do tipo de profissional que, não vou te dar aquele segredo que eu tenho. Muito pelo contrário. Como eu lecionei durante muito tempo pelo Senac, a minha formação é do Senac, graças a Deus, eu acho para mim um dos melhores cursos. Uma das melhores escolas. Eu lecionei no Senac durante 3 anos como técnico de penteado. Fiz a faculdade da Univale, de cosmetologia estética, que você sabe que o nosso meio hoje, a gente, pelo fato de o dinheiro entrar fácil, dependendo, né, do que você faz, você não tem assim, por que eu vou fazer uma faculdade se eu... Mas eu sempre tive essa vontade. Tanto é que eu fiz com 44 anos. Eu fiz a faculdade. Olha que legal. Então, assim, eu tenho essa formação que me ajudou bastante. E, inclusive, eu recebi o convite para eu ser um dos técnicos de penteado, que tem uma grade, né, que fala só cabelo. Mas ia tomar muito meu tempo. Na época, eu estava muito dedicado à minha noiva, à missa e tal. Então, gentilmente, eu recusei. Então, todo esse trabalho, toda essa trajetória, eu falo assim, que não vem assim... Não vem por um acaso. As coisas, assim, elas vêm porque você se dedica, porque você tenta fazer o melhor. E eu acho que quando você faz o melhor, Simone, não tem como não ter trabalho. Exato, eu concordo com você. E me conta uma coisa. Eu escuto muitas clientes contarem pra mim, como eu não faço penteado, então elas chegam pra mim ou procuraram algum colega pra fazer. E me contarem histórias assim. Na semana do meu casamento, eu resolvi fazer mechas. E meu cabelo deu corte químico. Ele até suspirou. Recentemente aconteceu de uma moça me contar a história que o cabelo dela quebrou toda a frente do cabelo dela. Ela deixou pra fazer as mechas dela ali na semana, literalmente falando do casamento. E aí chegou lá, o cara que ia fazer o penteado ficou todo perdido, já nem sabia o que era fazer. Então ela tinha feito a prova, tudo bonitinho, e ela deixou pra última hora essas mechas. Já aconteceu contigo? Já. E aí, me conta. Dos males, o menor, não foi na parte frontal, mas no topo do cabelo, atrás do cabelo, na lateral. Como eu faço muito festas do Divino, não sei se vocês sabem da tradição que é aqui em Santa Catarina essa festa, eu já tenho como 55 festas já feitas, de anos. Esse ano, por exemplo, eu penteei Santo Amaro, Palhoça e São José, é uma maratona. Legal. E teve ano que eu pentear 5, né, em vários municípios. Então, com isso, eu tenho os apliques que eu já levo. Então, eu tenho assim, cores, tamanho, e todos os cabelos naturais, que eram cabelos das minhas clientes, que eu não pego cabelo se eu não conheço, e mandava fazer os apliques. Então, graças a Deus, com esse trunfo de eu ter, eu conseguia salvar. Amenizar a situação. Mas, assim, de acontecer, assim, nossa, eu já ter feito a prova, o cabelo dela era um loiro escuro e ela chegar com, sei lá, um 9,3. Um loiro douradaço. E ela não me avisar, ela chegou no dia do casamento. Simples assim. Então, pelo fato de eu ter essa quantidade, essa variedade de apliques, então eu me salvava sempre. Mas já não era a mesma coisa. Então, isso é uma dica pra quem tá aí entrando no mundo do penteado, ter aí esses trunfos aí. O que eu peço, assim, o que eu falo para as noivas em questão de prova, é que se elas forem pintar o cabelo, hoje eu já falo, faz o cabelo antes de vir para a prova. Tipo, quanto tempo antes Olha, você sugere? no mínimo, Simone, eu acredito que assim, dentro de pelo menos uns 20 dias antes. Até porque tem a questão também da estabilização de pH, né? Esse cabelo ali tá mais sensível. Exatamente. Porque assim, se você faz na semana, porque tem, mas eu só posso, assim, pois é, isso dá algum problema. De fazer mecha, a prova não tem problema.
Porque assim, ó, se eu faço a prova, eu faço a primeira prova e você vai para casa e começa a olhar a foto. Ai, mas eu não sei, na hora eu gostei, mas agora não gostei mais. Então você tem tempo, se você faz uns 20 dias antes, você tem tempo de vir e fazer uma outra prova. Eu já fiz noiva que fizeram 4, 5 provas, mas ela saiu maravilhosa, translumbrante. Então isso para mim é muito importante porque eu não sei o que vai aparecer no dia. Ou você mudar alguma coisa no dia. Ah, não, mas se é uma franja, não tem problema. É fácil. Mas imagina quebrar a franja. Agora não, eu digo assim, se você quiser mudar, ela fez do dia, por exemplo, um cabelo todo preso e a franja ela colocou, né, fez tipo um moicano. E no dia ela quer essa franja pro lado. É possível. Sim. Agora, de liso para crespo, de crespo para liso, ou de preso para solto, isso me complica. Ô Edson, principalmente, eu acho que deve ser bem apertado, assim, se acontece, ela quer um topete, aí ela resolveu fazer a mecha, o que foi que aconteceu com essa minha cliente, a frente dela quebrou inteira, ela foi num outro colega, na época eu não atendia ela me contando o que aconteceu. Porque eu sempre falo muito isso nos cursos que eu ministro, o colorista, a pessoa que tá fazendo essa mecha, ela tem que pensar na história, né? Sim. E às vezes, por exemplo, assim, a mulher investiu aí na festa, ela investiu aí no penteado, cara, ela tá investindo no álbum de foto da vida dela, né? Aquilo que ela vai mostrar pros filhos, pros netos, a filmagem. Então ela quer esse momento, esse cabelo tudo muito perfeito, né? E a cor do cabelo encaixada com o penteado dá um resultado muito melhor visualmente. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se é mito ou é verdade. Dizem que se o cabelo ele tá muito escuro, imagina você penteando um cabelo preto. Tá. O penteado ele não destaca tanto. Isso é uma verdade? Sim. Sim. Se você faz um cabelo solto, um cabelo, né, um babyliss, alguma coisa assim, até ele pode destacar. Mas se você faz um trabalho com mechas, um coque de mecha, enfim, ele destaca se você conseguir fazer com que o acessório seja muito diferente, uma coisa, porque daí tanto o acessório como o cabelo vão chamar atenção. Mas eu falo que sempre os cabelos escuros eles ficam mais apagados. Então loiro é loiro. Também se você faz alguma bobagem num cabelo loiro, aparece longe, né? Errou com tudo. Exatamente. Uma outra coisa, Simone, que eu falo sempre para as noivas, é o tipo, assim, ó, teve noivas que não fez o cabelo comigo por causa de R$100. Mas daí ela chegou, né, depois, aí eu penteei a sogra, penteei e tal. E como a sogra era minha cliente, ela disse, Edson, ela chegou na igreja com o cabelo liso, a franja caindo e tudo despencando. Ela queria morrer. Porque eu digo assim, ó, 15 anos, formatura e casamento são datas muito, muito importantes. Verdade. Então, tipo assim, você compra acessório, compra uma roupa, aluga um vestido, compra um sapato, você gasta aí 2, 3 mil reais. Daí você vai lá, sei lá, 200 ou 500 reais, não sei quanto que seria o valor, para ficar linda e maravilhosa, que é o último, que isso vai luzir tanto a roupa quanto você, porque você vai aparecer aqui. E você economiza com isso. Cabelo, verdade. Então eu digo assim que não é que tem que fazer com mais caro, mas faça com um profissional que sabe fazer ou que tenha já referência. Né? Então muitas vezes já aconteceu isso e ela voltar no salão. E você disse uma coisa certa, assim, a referência, né? Porque tem a referência e tem a moda. Sim, sim. Né? Eu realmente não me arrisco de jeito nenhum. Quando as minhas clientes elas chegam pra mim e falam assim, faz um penteado, eu falo, eu vou te indicar pra quem é bom. Porque a gente tem que ser humilde em saber onde a gente é bom e onde a gente não é, né? E eu acho que é brincar com a vida dos outros também, né, Edson? Exatamente. Eu acho que é um momento muito importante, é o casamento, como eu falei, é o alvo da vida. E a mulher também, né, quando for fazer, não ter, às vezes, gente, R$100, mas nossa, é uma economia tão boba diante de tanto que ela investiu naquele momento. E querendo ou não é porque é o nosso trabalho. Sim. Mas, gente, o cabelo é que vai moldar o restante. Sim, não é verdade? O cabelo e maquiagem vai ser um acessório, nossa, importantíssimo. Se você estiver bem penteada e bem maquiada, você coloca um tubinho preto, você está eleganterma. Exato, Aí do que adianta você pagar um vestido de luxo, né, de brilho, de alta costura, para você estar toda linda e maravilhosa, mas quando chega aqui, para. Não, sabe? E o desastre que não deve ser, eu não sei, acho que com você não deve ter acontecido, mas acredito que eu já ouvi também a história do penteado começar a desmontar na hora da cerimônia. Sim. Graças Ou a Deus. Ou véu cair. Graças a Deus, comigo penteado cair foi eu na verdade não lembro.
Ele pode ter afrouxado um pouquinho, coisa parecida, mas eu não lembro de ter o penteado desmontado. Mas véu, já aconteceu o seguinte, a noiva não querer colocar o véu no salão, porque ele é um véu muito pesado e muito grande, e a cerimonialista dizer que eu coloco, eu sei. Vixe. Então, o que aconteceu? Ela saiu do salão, quando chegou na igreja, ela saiu do carro, a cerimonialista colocou. Como era o tapete, era aquele tapete vermelho de carpê, e o véu dela era bordado nas pontas, ela ia assim, sabe? E no meio da igreja caiu o véu. A culpa foi de quem? Da cerimonial. Sim, do dela, cabeleireiro, no mas caso. eu, porque ninguém sabia que foi ela que tinha posto o véu. Então, coisinhas assim que eu hoje não deixo mais sair. Desde que eu boto 30 grampos, mas ela sai do salão com o véu. E entra naquilo que a gente acabou de dizer, né, gente? Deixa pro profissional tomar conta ali, já contratou, já confia, né? Sim. É muito... eu sou uma pessoa que eu gosto de pisar em terras firmes, né? Então eu não faria. Se você perguntar assim pra mim, Simone, você sabe como é que coloca um véu? Eu vou falar, Edson, não faço ideia. Porque tem véu e véu, né? Eu vou te falar bem a verdade. Eu malemar sei colocar grampo na cabeça. Eu faço ali a preparação, né? Sim. Mas agora, assim, a estrutura de um penteado, porque tem tudo por trás, né? Se não tá bem preparado. E eu acho que a noiva, a Miss, o pessoal aí que quer buscar um profissional, se atentar à história dele. Sim. Né? A gente vê sobre a internet. Hoje na internet todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, né? Mas a gente trazer mesmo, conhecer a história do profissional que vai cuidar de você. Eu, pelo menos, né? Não casei ainda. Estou esperando o convite, né? O pedido, no caso. Mas... eu provavelmente, assim, eu quero ter a honra de ser penteada por ti. É um presente, se você não for, vai cair. Ai. Mas realmente procurar saber da história desse profissional, o know-how. Eu acho que não vale a pena estragar um dia tão lindo, né? Uma expectativa. Porque, querendo ou não, se você tá concorrendo a um concurso, é uma expectativa. Você quer estar mais maravilhosa. O casamento é uma expectativa. Ou se você tá fazendo um penteado pra qualquer outra coisa, é uma expectativa, né? Expectativa. Então é muito importante. Uma coisa que nos assim, deixou bem, pelo menos para mim, fiquei muito preocupado, foi com a formação de novos profissionais freelance. Eu levei 6 meses, eu tinha das 8 da manhã às 10 da noite, era o meu curso. Hoje você vai lá em 3 dias fazer um curso e dizem que são profissionais. É delicado. Então isso, além de ter, digamos, baixado o nosso movimento, porque se eu cobro R$1.000 uma noiva, o freelance vai lá e cobra 200 ou 300, e aí aí começa... E a pessoa que vai contratar esse serviço, prestar atenção também, né? Porque, infelizmente, hoje, não que uma pessoa, ela não vai aprender algo, mas ela não consegue aprender tudo. É a mesma coisa hoje, como eu te falei, eu sou colorista, você não consegue aprender aí, ser um colorista sem um determinado tempo de salão, de uma vivência de cabelo, porque cada cabelo tem um jeito correto da preparação, acredito eu, né? Por exemplo, o meu cabelo, ele é um cabelo muito fino, então um babyliss, se eu não fizer ele muito bem estruturado, ele já cai. Né? O meu cabelo eu tenho que tomar muito cuidado, então eu imagino num penteado, né? Se não for muito bem preparado. Mas eu acho que as pessoas que vão, né, que oferecem esse tipo de serviço, tem que ter muita responsabilidade. Não brincar, né? Eu falo que a gente tá com poder na mão. E principalmente de quem tá aí fazendo uma noiva, principalmente assim, é o álbum de fotografia da vida dela. Né? É a filmagem que ela vai guardar pra vida dela. Mesmo que mesmo que daqui a 10 anos não é tendência, mas na época... é uma recordação. Na época você se sentiu maravilhosa. É uma recordação, né? E a questão que você falou, que eu lembrei agora dessas mudanças de penteado, porque eu na minha formação era tudo muito clássico, muito conservador, né? E agora veio um mix né? É trança, é mais desestruturado, o mal arrumado. E hoje, para fazer essa tendência, fazer um penteado que dá a impressão dele estar desconstruído? Exatamente. É mais difícil do que você fazer um clássico. Então, muita gente vai lá, tem um cabelo preto, pega o cabelo... Mas se você não usar um bom produto, se você não souber preparar esse cabelo, se você casa na praia, como hoje é moda... bastante vento. Nossa, volta tudo a zero. Então, meninas, vamos escolher aí esse profissional. Não deixe para fazer as mechas na semana. Olha, dica aqui do especialista, pelo menos 20 dias antes, tem que fazer prova. E assim, gente, e traz muita sorte.
Edson, a gente tá encerrando. Passou muito rápido a nossa entrevista. É verdade. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina. E seja muito bem-vindo sempre. Pessoal, estamos encerrando esse quadro no Na Cadeira com a Si, aqui com o Edson. É um prazer e até o próximo.